Vamos então aqui a Gálatas capítulo 6, verso 9. O tema da mensagem: não desistir de lutar. O texto bíblico de base é o que se encontra em Gálatas capítulo 6, verso 9. Eu gostaria muito que você que está com a Bíblia marcasse esse texto. Ele é deveras importante. Gálatas capítulo 6, verso 9. Muito importante esse versículo. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse, pois no tempo próprio, no tempo apropriado, no tempo certo, na estação certa, colheremos, se não desanimarmos, se não houvermos desanimado. Amém? Este se, esta condicionante é muito importante. Eu preciso muito que você não esqueça disso. Não é suficiente lutar. É importante, muito importante, não desanimar. Amém? Não está aqui no esboço, mas eu vou pedir para você anotar. Ânimo. O que é ânimo? É o agente ativador do ser. E isso, para nós que somos da saúde mental, isso assim é uma coisa costumeira. Ânimo é o que ativa o ser. Então escreva isso: ânimo, agente ativador do ser. Se não desanimarmos, ou seja, se não perdermos o ânimo. Isso está claro, irmãos? Eu dividi então aqui esse versículo em algumas partes que eu acredito que vai nos ajudar a ter um entendimento melhor. Eu até penso que quando nós estamos fazendo uma boa hermenêutica e aplicando uma boa exegese, essa subdivisão do versículo ajuda a gente a ampliar ainda mais esse conhecimento. Então é muito importante que sempre nós façamos assim. Diz o texto sagrado: e não nos cansemos de fazer o bem. É uma parte do versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Vamos focar aqui em não nos cansemos. Eu coloquei assim, irmãos, o cansaço do corpo versus desânimo. É importante que nós entendamos, você e eu, que o que a Bíblia está dizendo não significa fazer de conta que o corpo não canse. É claro que algumas pessoas têm um ritmo biológico próprio. Cada pessoa tem o seu. Então há pessoas que, por exemplo, ela começa a trabalhar, parece que ela ativa um modo robô. Por quê? Porque ela vai e vai-se embora. E às vezes, irmãos, parece que não tem mais chave de desliga. E parece que quando o cansaço vem é de uma vez só. Ou para ou desmaia. Porque a pessoa vai longe. E tem outras não. Que o seu horário produtivo é muito bem regrado, é muito bem regulado. A pessoa só rende bem até aquela hora. A partir daí nem adianta insistir, que ela vai estar só de corpo presente. Você vai conversar com ela, e não vai responder coisa com coisa. Já viu aquelas pessoas que vão orar no final do dia, antes de dormir? Aí quando pensa que não está orando pelas panelas, pela porta, sei lá por quê, está mais nem raciocinando, já está dormindo já. Porque a pessoa tem um prazo de validade ali do ânimo dela. Chegou aquele horário, tem que desligar, não tem jeito. Cada pessoa tem o seu próprio. Mas o que nós vamos focar aqui nessa noite não é o cansaço do corpo, porque isso é próprio de cada pessoa. Nós vamos focar no ânimo, ou mais especificamente, no desânimo. E embora o ânimo também seja próprio de cada pessoa, mas sabemos que é possível melhorar.
É possível adquirir novo ânimo. É possível se tornar uma pessoa, no termo bíblico, longânima. No termo atual, é o quê? Resiliente. Amém? É possível você adquirir isso, treinar isso em você, até que faça parte do seu dia a dia. Nós vamos focar nisso, né? Não deixar com que o desânimo, esse não nos cansemos, está falando de desânimo. Tá claro? Não está falando de força física. Isso está claro, irmãos? Me respondam em nome de Jesus. Porque eu não sei se vocês estão totalmente perdidos, ou fez tanto sentido que vocês estão assim, oh, que legal, eu não tinha entendido isso. Aí eu fico perdido sem saber o que é que. Lembra que eu tenho muita dificuldade de estar lendo esse tipo de coisa, então seja mais claro para mim. Tá claro? Amém. Então vamos lá. Olha o que nos diz novamente Josué, capítulo 1, verso 9. E você lembra que eu tenho dito que iríamos, já que estamos chegando ao final, repetir algumas vezes alguns versículos, para que pudesse fixar. A repetição é muito importante para fixar o entendimento. Amém? Então ele diz, Deus falando com Josué, nessa versão NVI, né? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Claro que ser forte, a expressão de fortaleza, a expressão de coragem está embutida nas atitudes, então é uma coisa exterior, mas ele também está falando das coisas que são dentro, no interior, né? Pavor, medo, né? Desânimo. Não dá para ver claramente, e isso, além das expressões faciais, você não consegue medir. Você tem que perguntar à pessoa, você está com medo? Tá? Quanto está com medo? Na clínica nós fazemos isso o tempo todo. Para a pessoa expressar que a gente não consegue. Você talvez consiga dizer, fulano está com medo, está com expressão de medo. Mas você pode até se confundir, pode até errar. Alguém já chegou para você para perguntar se você estava com raiva? Já aconteceu? E você não estava? Levanta assim a mão para me ver. Pois é, você confundiu a pessoa. A sua expressão deu para ela um entendimento errado do que você estava sentindo. Então o que Deus está dizendo aqui? Olha, o Josué, você tem que agir com força. Você tem que ser determinado. Coragem, que não é ausência de medo. Pelo amor de Deus, entenda que a coragem não é ausência de medo. Coragem é ir com medo mesmo. Estou com medo, mas vou assim mesmo, tem que ir. Coragem. Mas ele está falando também, dentro, não se apavore. Não deixe com que o pavor, com que o medo domine você. E não deixe com que o desânimo impeça você de agir. Deus disse isso. Amém? Um outro versículo importante é em João, mas eu queria muito que você acompanhasse, porque eu vou ler alguns versículos aqui que eu considero muito importante. Evangelho de João, no capítulo 21, ainda falando sobre o não esmorecer, o não cansar, o não desanimar. João, Evangelho, capítulo 21. Deixa eu só situar você. Jesus havia sido preso. Você lembra? Os discípulos fugiram. Todos, à exceção de Pedro e João. Pedro, quando descoberto foi no meio do povo, no meio da multidão, que ele era um discípulo, ele negou, e você lembra, por 3 vezes. João permaneceu ali seguindo junto com as mulheres, permaneceu acompanhando todo o tempo, ficou ali ao pé da cruz, ele não arredou o pé, mas os outros, inclusive Pedro, fugiram. Passado isso, eles estavam num clima de pesar, irmãos. Eles estavam naquele momento de luto. Eles não tinham ainda percebido que a morte de Jesus não era o fim,
que ele voltaria, que ele iria ressuscitar. Isso não estava claro para eles ainda, estava no impacto ainda. Você que já passou por algum luto, você deve talvez perceber como isso é difícil. Às vezes a gente fica um pouco sem senso, um pouco sem direção, o que fazer, para onde ir, que atitude tomar. Eles estavam assim. E olha o que é interessante, irmãos. Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, que atitude tomar, olha qual foi a decisão de Pedro. Diz assim no verso 3, João 21, 3. Pedro diz: vou pescar. É como quem diz: cara, eu vou voltar às raízes. Não sei o que fazer. Ao invés de continuar pregando, ao invés de continuar fortalecendo os irmãos, ao invés de continuar reunindo os discípulos, ao invés de fazer um círculo de oração, sei lá o que, cantar um hino, cantar um louvor, o que ele pensa? Vou para o que eu sei. Vou voltar para o início de tudo. Mas pastor, voltar para o início de tudo não é bom? É bom em que sentido? Quando a pessoa ia bem, cai, aí ela precisa lembrar de onde caiu, como está em Apocalipse, e voltar à prática das primeiras obras. Mas essa prática das primeiras obras fala da caminhada com Cristo, e não do mundo, e não de quem você era no mundo. Entenda, irmãos, o servo de Deus jamais deve retroceder, embora ele tenha esse poder de decisão, mas ele jamais deve retroceder e voltar ao que era antes, e voltar à prática do mundo. Você está me entendendo? Eu, quando vinha hoje, vinha com os irmãos Esaú e Jane, a pastora, eu passando ali pelo Midway com eles, que era caminho, Esaú vinha me trazendo no carro dele, e eu falei assim: ó, Esaú, uma vez eu vinha com o pastor, a gente ia fazer não sei o que era, e o pastor errou a entrada do Midway, aquela entrada, ali é a... na lateral? Não. Rumo alto. Você sabe que por trás do Midway é contramão, você não pode entrar. Mas ele não é daqui, era de fora, do jeito que fez. Como ele errou, ele imaginou, vou dar a volta e entrar de novo, entrou na contramão. Só que quando a gente entrou, irmãos, o farol deu de frente a um dos nossos pastores. E o cara estava com uma dona lá. E o pastor bonzinho que era, não passou direto não, parou o carro, fez tan-tan. Eu estava contando isso para eles, eu queria ver a reação deles, para mostrar de propósito, como em qualquer ambiente, em qualquer lugar, você vai encontrar pessoas que não são de fato o que aparentam ser. Entende? E nós que somos cristãos não podemos nos guiar pelo que vemos. Dá uma dica para o seu irmão aí. Dá uma dica para a sua irmã. Às vezes você olha para a pessoa e fala assim: não, pastor, certeza, é uma pessoa 10. Mas como você tem essa certeza? Isso deve ser uma coisa de muitos anos. Muitos anos. Por quê? Porque normalmente as pessoas erram no seu julgamento. Não, aí é com certeza. Você sabe como é que eu estou ultimamente. Não teimo com ninguém. Pastor, vou me desbandalhar. Eu não incentivo não, tá? Não entendo errado. Aqui eu estou brincando nesse momento. Mas eu não luto mais. Eu falo: você vai? Tem certeza que você vai? É isso que você quer? A vida é sua. Plantando, quem vai colher? Você. O que eu posso fazer é aconselhar, o que eu posso fazer é alertar, é orientar, mas as escolhas são suas. Eu só não tenho minha vida para jogo, porque não dá para recuperar tempo. Todo o tempo vivido você só vive uma vez. Isso está claro? Então eu prefiro tentar fazer as melhores escolhas, porque eu sei que é impossível não errarmos. Nessa vida iremos errar, mas é possível errar pouco. Quando errarmos, deve ser inevitável, não sabia.
Mas existem erros, irmãos, fala a verdade. Olha aí para essa cara pálida. Olha aí, olha aí. Existem erros que estavam na cara. Estava na cara, estava escrachado. Todo mundo via. Então eu tenho dificuldade de achar que foi apenas erro. Para mim é escolha. A pessoa quer experimentar, ela quer ver até onde dá, ela quer ver até onde vai. Então, eu não teimo mais. Eu não teimo mais. Tá claro? Saímos aqui, porque eu ouço, obedeço, mas vamos voltar. Então, não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer, por que não continua fazendo o que Jesus ensinou? Não, olha o que Pedro fala: vou pescar. Disse-lhes Simão Pedro. E eles, seus amigos, seus companheiros, disseram o quê? Nós vamos com você. Porque tem gente que é assim, irmão. Também não sabe para onde ir. E vai seguindo aí, Maria, vai com as outras. Vai para pescar, então eu vou também. Tá? Mas pastor, qual é o erro de pescar? Nenhum erro em pescar. Mas às vezes não é pescar, às vezes é beber. Às vezes é farrear. E a pessoa se convence e é convencido com os outros que não tem nada demais. Irmãos, eu nunca vi tanto quanto... Nunca ouvi... Eu falo vi porque é vídeo. Mas eu nunca ouvi tanto quanto ouço hoje em dia. Pessoas dizendo, não, mas não é pecado beber. O que a Bíblia proíbe é embriagar. Eu, como sou muito reto no que eu digo, você sabe, eu trabalhei com dependentes químicos. Então, eu tenho experiência nisso. Eu digo assim, fala com a turma do AA. Vai lá no AA e pergunta para eles. Qual é o lema deles? Gole. Que o copo pode ser grande. Evita. Por que eles estão dizendo para evitar? Porque eles têm experiência e sabem que pode aprisionar. Existem pessoas que ficam prisioneiras e não saem mais. Acabam com a vida, acabam com a família. Vá atrás, vai saber. Alguém aqui tem caso na família ou entre amigos de pessoas que acabaram com praticamente tudo por causa de bebida e drogas? Alguém tem? Levanta assim a mão. Pois é. Então se algo faz mal, para que eu vou dizer? Não tem problema. Tem problema. Tem problema. Por favor, Pedro não fez nada de mal. Mas eu estou te mostrando o que o desânimo pode produzir, pode provocar na vida de uma pessoa. Fazer ela retornar de onde ela já saiu. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Tempo perdido. Não deu em nada. Empreenderam esforço, fizeram o que foi possível, não deu em nada. Eu quero que você grave uma coisa. Eu coloquei assim: a aprovação das pessoas não significa aprovação de Deus. Repete comigo: a aprovação das pessoas não significa aprovação de Deus. Porque alguém diz, não tem nada demais. Como eu deixo de ouvir Deus para dizer que o que alguém define serve para a minha vida? Serve para a minha vida. Carnaval está aí. Irmãos, eu estou no Evangelho desde criança. E desde criança eu ouço casos assim, de pessoas que no carnaval, de fato, exaltam a carne. De fato exaltam a carne. Porque alguém diz, não tem nada demais. Eu só estou brincando.
Ainda dizem assim? Brincar o carnaval? Você já viu como é que é brincar o carnaval? Você já viu as brincadeiras de carnaval? Faça uma rápida pesquisa e procure saber o índice de acidentes nesse período. Acidentes e vítimas fatais. Procure saber o número de doenças sexualmente transmissíveis nesse período. Procure saber o quanto de divórcios acontecem pós-carnaval. Nada demais? Mesmo? Ainda que você não fizesse nada demais. Nada. Pastor, eu não bebi, eu não me droguei, eu não me prostituí, eu não adulterei. Mas você pensaria, é ambiente para crente? Jesus estaria lá com você, ao seu lado. De novo, a aprovação das pessoas não significa a aprovação de Deus. Isso está claro, irmãos? Mas a escolha... Você escolhe. Você decide. Por isso que Deus é justo. Porque no dia do juízo, ninguém poderá dizer, não, mas eu não sabia. Sabia. Mesmo assim escolheu. Tem pessoas que não irão para um culto por estarem cansadas. Não irão. Mas irão ao carnaval. Mesmo cansadas. Alguém aqui já passou os 3 dias na folia? Fala a verdade, fala a verdade. Pastor, já. Os 3 dias virado. Fala a verdade para mim. Quem já viu bagaceira mesmo pesada no carnaval? Pastor, já vi. Ó, eu já vi coisa, pastor, já vi coisa. Que assim, até para contar não é muito legal, não. Pois é. Se é um ambiente que te cabe, o que isso diz de você? Vou falar devagar. Se é um ambiente que te cabe, o que isso diz de você? Vou falar mais uma vez. Se é um ambiente que te cabe, o que isso diz de você? Porque eu não estou dizendo nada. Eu mesmo não estou dizendo nada. Mas a sua consciência vai dizer. O Espírito Santo vai te dizer. E é interessante, irmãos, que quando essas coisas acontecem, e passado um tempo, a colheita vem. Diz para o teu irmão, sempre vem. Não, nem todo mundo disse, nem todo mundo ouviu. Diga para todo mundo aí, a colheita sempre vem. A colheita sempre vem. Seja de uma boa semente, seja de uma semente ruim, não importa. A Bíblia diz e ela não mente. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba, ninguém brinca com isso. Planta, vai colher. Mas vamos supor que tem um servo de Deus lá no meio da fusaca. Lá no meio. Lá no meio. Aí foi anotado. Dia tal, hora tal. Pergunta para o teu irmão, tu sabia que é assim? Tudo anotado? Está escrito na Bíblia. Toda a nossa vida registrada nos livros. Está escrito na Bíblia. Seremos julgados por aquilo que está escrito nos livros. Já que anjo não dorme, então... Dia tal, o servo do Senhor estava exaltando a carne. E os que exaltam a carne são dos menorzinhos.
Porque tem uns que exaltam o próprio capeta, não está nem aí. Se a música está falando em coisa que degrada a Deus, a pessoa está cantando, ela não está nem aí. Nem liga. Nem liga. Poeira. Já leu essa letra? Você já viu que fala de um anjo querubim que caiu, bateu na terra e levantou poeira? Qual foi o anjo que caiu na terra e levantou poeira? Não, pastor, minha intenção não era essa. Mas alguém disse: o que vale é a intenção. Vai nessa. E as outras músicas? O que as letras dizem? A quem elas exaltam? Está claro? Amém. Verso de número 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E assim é, irmãos. Tem muita gente que não importa onde Jesus esteja, ela não reconhece. Agora mesmo. Será que todos os corações estão abertos? Será que todas as pessoas estão dizendo assim: pastor, é verdade? Ô Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Será que estão? Será que há um arrependimento? Porque eu já disse a diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é a tristeza momentânea, irmãos. O remorso é muito mais a vergonha de ser exposto, do seu pecado exposto, do que de fato tomar nojo do que fez. O arrependimento é tomar nojo do que fez. Só as pessoas que se arrependem entendem isso. Porque elas, se pudessem voltar no tempo, elas não fariam, e não é por causa da vergonha, é porque ela olha e fala assim: isso é inadmissível. Como é que eu fiz isso? Como é que pode eu ter entristecido tanto o coração de Deus? Mas então vem a colheita. E ela sempre vem. Aí quando a colheita vem, que o crente está na peia, Senhor, misericórdia, minha vida, olha aqui, Jeová. Mas espera aí, o Senhor Jeová não é um Deus justo? Ou não é mais? Mas Ele é amor, pastor. Mas também é justiça. Mas é amor, pastor. Mas também é fogo consumidor. Você acha que uma coisa anula a outra? Não. Segure na mão do seu irmão e pergunte: está preparado para a colheita? Porque ela virá. Está com medo? Por quê? Eu disse que era colheita ruim? Eu não lembro se eu te falei isso. Eu falei que era? Não. A colheita é de acordo com o quê? Com a semente, com o plantio. Se eu plantei boa semente, qual o medo que eu devo ter? Nenhum. Amém, irmãos? Isso está claro? Mas quando a colheita vier, a quem você vai clamar? Vai ligar para quem? Chama os caça-fantasma? Com Deus não se brinca, irmãos. De Deus não se zomba, e tem gente fazendo isso. Ano após ano, dia após dia.
Mas alguém falou que não tem nada demais, pastor. Pois é. Então a palavra de alguém vale mais que a de Deus? Está claro isso? Posso passar adiante? Ok. Não reconheceram. 5. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Alguém uma vez perguntou assim: pastor, por que Jesus, depois que ressuscitou, só vivia pedindo comida? Todo canto que ele chegava, perguntava se tem pão, se tem comida, só via com fome. É porque naturalmente, irmãos, o comer junto vai além do alimento. Fala de comunhão, fala de um tempo de proximidade, fala de estar junto. Amém? Pena que nós estamos perdendo isso, né? Por causa do celular, então não temos mais. Vamos lá. Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede do lado. Foi não, foi? Foi. Do barco. E vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiu o quê? Recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, a sua túnica. Alguém perguntou uma vez se Pedro pescava nu, despido. Eu falei: não, irmão, era extremamente vergonhoso para o judeu estar despido, mesmo entre homens. Eles tiravam apenas a roupa de fora, ficavam com a roupa de baixo, né? Para pescar, porque às vezes era complicado trabalhar com a roupa molhada, então era mais isso. Se fosse hoje equivalente a estar de sunga, de calção de banho, essa coisa. Então ele vestiu, né, a sua roupa e lançou-se ao mar. Verso 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas cerca de 90 metros da praia. Então Pedro pulou e foi-se embora nadando mesmo para encontrar com Jesus. Os outros vieram botando os peixes para dentro, e assim foram. Quando desembarcaram, verso 9, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Olha aí, quem inventou sanduíche de peixe não foi a turma de hoje, não. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Olha que coisa interessante, verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. O mesmo Simão Pedro que há pouco tempo atrás estava desanimado, estava entediado, sem saber o que fazer. Olha a diferença agora, irmão. Ele nem pede ajuda, você notou? Ele nem pede ajuda, irmãos, nem pede ajuda. O texto diz claramente, né? Ele arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, ou seja, o negócio estava pesado. Mas olha a diferença que o ânimo faz na vida de uma pessoa. Não é só força física, querido. Você precisa ter uma injeção de ânimo para poder ativar o seu ser. Amém? Embora houvesse tantos peixes, a rede, aleluia. Meu irmão, quando Jesus está presente, a rede não rompe, irmão. Não rompe. Mas pastor, vai dar errado, vai quebrar, vai rasgar. Vai não, irmão. Se Jesus estiver presente, não vai. Amém? O medo de perder, o medo de não dar certo. Claro, se você faz uma coisa errada, se você não organiza, se você não tem diretrizes, se você não tem um processo estabelecido, então é possível que dê errado. Mas se você está fazendo a sua parte, se você está se organizando, está fazendo o que é possível, então não tem que ter medo.
tem que ter ânimo, tem que ter fé. Ele está presente. Amém? Verso 12. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Por quê? Sabiam que era o Senhor. Agora aqui, ó, verso 15, atenção. Depois de comerem, Jesus tinha algo para tratar. Era uma DR, sala VIP com Pedro. Mas primeiro ele precisava recobrar as forças. É incrível como tem gente que não tem fim. Não tem senso. Não tem discernimento. Vai querer discutir as coisas nas piores horas possíveis. Olha o exemplo de Jesus. Os caras trabalharam a noite toda. Eu nunca saí para pescar, mas eu morei numa cidade praiana, Areia Branca. Tinha contato com os pescadores. Tinha alguns irmãos que trabalhavam com isso. Eu entendia mais ou menos a dinâmica da coisa. Meu irmão, eles fazem muito esforço quando estão no alto mar. A tensão é redobrada. Não pode ficar relaxado de tudo. Tem que estar atento. Porque se tropeçar numa corda, a depender do momento, se for de noite, pode ser que se perca no mar e ninguém veja. Tem que estar atento. Tá? Vai dormir na embarcação. A embarcação pesqueira, meu irmão, não é... Aliás, qualquer embarcação, você não tem espaço grande sobrando. Pesqueira menos ainda. Tem que ter atenção, é um esforço, é um estresse. E os caras não levaram comida, você notou? Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa de comer? Resposta: nada, não temos nada. Estavam com fome, noite toda trabalhando. Então, antes de discutir, antes de ensinar, antes de reclamar, alimenta primeiro. Alimenta primeiro. Dá uma dica de graça aqui hoje. Nós precisamos, irmãos, aprender uma coisa chamada higiene do sono. Para que você tenha um sono bom, reparador, você deve ir desacelerando a noite. E uma das coisas que não deve, a não ser se for inevitável. Inevitável, mas se não for, se for possível, não trate de problema antes de dormir. Isso faz mal. Isso afeta o seu sono. Você vai até dormir, mas a mente não vai relaxar. Fica em alerta. E você amanhece cansado, irritado. Cadê as irmãs? Levanta a mão, mulheres. Dica de ouro: ao chegar em casa, dê comida para ele. Não problema. Não problema. Comida, alimente. Grande parte, boa parte dos homens raciocina muito mal com fome. O ser humano já raciocina mal com fome, o homem mais ainda. O homem já não gosta de conversar. Não gosta, irmão, homem não gosta de conversar. Você tem que ir conversando, mas não avise não. Não avise não. E principalmente aquelas palavras-chave. Eu tenho uma coisa muito séria. Pronto. Acabou que já fica alerta já. Fica armado, preparado. Aí o pior, vai fazer isso antes de dormir, antes de jantar. Diz pro teu irmão e olha para essa pessoa e fala: ninguém merece. Ninguém merece, né, negócio desse. Ah, pastor, tem que resolver amanhã de manhã. Se não tiver jeito, come primeiro, recompõe as forças, diminui a ansiedade e a adrenalina do trânsito. Depois que comer, que dá uma baixada, aí você conversa. Mas não, tem gente que não põe o pé dentro de casa, irmão. O cara, quando vai botando o pé dentro de casa, a reclamação sapateia na cara dele, na
porta. E tem mulher que o cara vai andando pro banheiro e ela seguindo, irmão. Não. Muitos dos nossos problemas são maus hábitos. Você pode repetir isso? Muito dos nossos problemas são maus hábitos. Hoje não é culto para mim falar de família e nem de casamento, mas deixa eu dar uma dica importante aqui para você. Cadê as mulheres? Não eduque o seu marido. De novo, não eduque o seu marido. Não inverta as bolas. Existem esposas que querem educar o marido e mimar os filhos. Está errado. Mime o marido. Eduque os filhos. Porque se por algum motivo a mente desse camarada concordar, bateu ali, deu certo, a fusão do negócio. Na vida dele, qual o nome da mulher que educa? Mãe. E naturalmente, os filhos querem convencer a mãe do que querem. Pode observar, na maioria das famílias, os filhos vão para a mãe para convencê-la do que querem. Se ele vai para você para te convencer, e você vai para ele para educá-lo, e leia-se convencê-lo também, tá? Educar é no sentido de convencer que ele está errado. Dá ruim. Vai ter briga, vai ter problema. Não, meu filho. Não. De forma nenhuma. E o pior, quando a mulher está desregulada de hormônios. Você já sabe como é uma mulher desregulada de hormônios? Cadê os homens? Você sabe, irmão? Sabe como? Cadê, irmãos? Fala comigo aí. Ou sim ou não, pelo amor de Deus, não me deixa no vácuo, não. Beleza, vou te explicar hoje. Segredo. Revelado aqui para te ajudar. Mulher desregulada de hormônio é assim, ó. Você está bebendo água e ela fica assim, olha para você assim, ó. Pelo amor de Deus, beba direito. Você está perto dela, ela fala assim, respire direito. Você está andando, ela levante os pés, porque irrita ela. Sério. É sério. Tudo para ela é muito intenso. Você já viu mulher discutindo com porta? Tá um fenômeno hoje em dia, as mulheres discutindo com as portas. A porta range, aí ela faz... Para a porta também. É sério. Irritada com o ranger da porta. Você sabe que é só botar óleo, né? Ela para de ranger. Se você botar um olhinho, para de ranger. Mas ela se irrita com o ranger da porta, como se a porta estivesse zombando dela. Está desregulada, filho. Aí pega uma mulher com os hormônios desregulados, que naturalmente ela entende que é função dela educar o marido à cultura que ela aprendeu na família dela, desgraça está pronta. Vão ter briga constantemente. Porque o cara vai comer, e pior, aquelas famílias que as pessoas comem assim, ó. Ela não suporta isso. Ela olha e fala assim, tá comendo, tá? Não pode fechar essa boca, mastigando.
Parece simples, né, irmãos? Bobeira. Mas faz isso de novo, outra vez, outro dia, de novo. Chega um momento que eles não se suportam. Se suportam. Porque tudo que é constante, vai minando as forças. Irmãos, é sério. Uma gota de água caindo numa panela, goteira, a Bíblia diz que é insuportável. E a Bíblia compara o ser humano chato a isso, ao gotejar contínuo. Então, tem gente que não vai conseguir dormir. Se você botar uma panela numa goteira, ela não vai dormir não. Porque aquilo incomoda ela. Incomoda. Plim, plim, plim. E nem importa se é direto no metal ou aquelas gotas de água mesmo, já na água. Não importa, aquilo incomoda ela. Você está me entendendo, irmãos? Está claro isso, irmãos? Então, discuta as coisas na hora certa. Nunca com fome. Nunca com fome. Nunca. Pastor, mas até as grandes empresas normalmente fazem negociações em um jantar. Exato. A pessoa está comendo. Já está gerando prazer, já está gerando alívio. Aí ela fica mais suscetível, está feliz. Depois eu falo outra coisa, hoje não. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, Simão Barjonas, você me ama realmente mais? O segredo aqui da pergunta está no mais. Mais de quantidade, né? Mais do que estes? Jesus está perguntando a Pedro na frente dos outros. Está aqui os amigos. Ei, é verdade que você me ama mais do que eles me amam? Seu amor é maior? Você me ama mais do que eles? E por que Jesus está fazendo isso? O nome é confronto. O nome disso é confronto. Pedro o negou 3 vezes. Agora está sendo confrontado. Disse ele, Pedro, né? Sim, Senhor. Olha a resposta. Tu sabes que te amo. Pedro respondeu, eu amo mais? Tu sabes que eu te amo mais? Não. Ele disse, tu sabes que eu te amo. Pedro agora se colocou na posição que deve estar. Eu te amo. Não tem como dizer se ele te ama mais, se o outro te ama mais. Até porque, sabe quem estava ali ao lado dele? João. O único que não fugiu. O único que ficou durante toda a crucificação. João poderia dizer, como é que é com a boca? Como é que é? Deixa a chuva, irmão. É só chuva. Não está caindo outra coisa senão água. Vai para cá. João poderia dizer, como é que é? Você ama mais? Você? Você que negou e fugiu? Mas não se tratava de João. Se tratava de Pedro. E Jesus pergunta, você? Ele fala, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Verso 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Porque Jesus
ou por lhe ter perguntado pela terceira vez. Por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Mas mesmo magoado, ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Eu coloquei da seguinte forma: não se canse quando estiver na colheita. Continue servindo e respondendo ao Senhor. Servindo e respondendo ao Senhor. Jesus confronta ele na frente dos outros por 3 vezes, porque é justo. Se negou 3 vezes, vai agora ter que confirmar 3 vezes. Se nega na frente das pessoas, terá que confirmar o amor em público também. Mas é vergonhoso, pastor. Mas tem que aguentar. Você precisa continuar, mesmo quando estiver na colheita. Irmão Pedro estava na colheita, sendo exposto agora, porque todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu que ele estava sendo confrontado por causa da sua ação anterior. E quando isso acontece conosco? Quando nós cometemos um erro, então e alguém vem com razão para nos confrontar e dizer: se está errado isso aqui. Isso aqui está errado. Quantos de nós não aceitam, irmãos? Igualzinho a Adão e a Eva, nós queremos passar adiante a culpa. Não, mas veja bem, não é bem assim. É porque isso, é porque aquilo, é porque fulano. Não, irmãos. Olha com quem nós estamos tratando, é com ele. Ele sabe todas as coisas. Então por que não falar a verdade? Eu errei. Eu errei. Mas eu te amo, Senhor. E o Senhor sabe que eu te amo. Por que Jesus pergunta mais do que estes? Porque foi isso que Pedro quis demonstrar. Que era mais do que os outros, que fazia mais do que os outros, que era o único que estava pronto e preparado. Porque Jesus disse: vai fugir, vai me negar, ninguém vai ficar. Tem um demônio aqui, tem um traidor aqui no meio. Olha, eu estou preparado para ir contigo à prisão e até a morte. É uma outra forma de dizer: eles podem negar, eu não. Porque eu sou Pedro. Eu sou o cara, eu faço. E isso não é convicção. Isso não é discernimento. Isso é prepotência. Prepotência. Você me entende? Sim. A colheita vai vir. Esteja preparado para ela. E não importa se ela é a colheita boa das suas boas sementes, porque sim, elas também vêm. Ou é a colheita ruim de algo que você fez. Não importa. O nosso amor pelo Senhor não pode mudar. Estou na bonança ou na tempestade, não importa. Ele continua sendo Deus. Ele está no barco. Mas ele está dormindo, ele não está fazendo nada. Ele está no barco. Amém. A outra parte do versículo. Olha como é bom estudar o versículo, espremer ele ao máximo. Tanta coisa a gente aprende, não é? Amém? A outra parte. Não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem para quem e para quê? Para quê? E para quem fazer o bem? São muitas as razões. Eu peguei 2 exemplos só para exemplificar mesmo. Em Provérbios 19, 17, a Bíblia Sagrada diz: quem trata bem trata bem os, de novo, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. Se eu invisto no pobre, se eu abençoo o pobre, se eu dou ao pobre, é um empréstimo ao Senhor. E diz a Bíblia: e Ele o recompensará.
Então por que eu não posso cansar de fazer o bem? Porque tem recompensa. Mas pastor, aquela pessoa, pastor, ela não vale nada, não merece. Não importa. Não importa. Irmãos, entendam uma coisa. Nós temos que ter uma consciência muito clara, muito limpa sobre quem somos, sobre quem Deus é e o nosso relacionamento com Ele. Esses dias alguém ficou aqui muito abismado, eu acho, quando eu falei, sabe o pessoal que saiu? Sim, pastor. Eu não sinto nada. Nada no sentido de ódio, de raiva, de rancor, nada. Eu senti tristeza, sim. Sou humano. Não consigo ser perfeito. Mas por que eu não fico falando? Você participou daquela reunião que eu fiz e meti o pau neles? Você participou? Quem não participou? Levanta a mão assim, só para me ver. Levanta a mão, levanta a mão. Aquela que eu reuni para meter o pau neles. Você participou não? Ninguém participou? Por quê? Porque não teve. Simples assim. Aí a pessoa perguntou assim, pastor, mas como é que você aguenta? Eu falei, você está achando que foi a primeira vez? Aí eu ri, eu tive que rir. Eu falei, sabe de nada, inocente. A pessoa me perguntou, pastor, mas como é que você continua acreditando nas pessoas? Eu disse, eu não acredito em sentido de confiança nem em mim. Nem em mim, no sentido de confiar plenamente em mim, não, nem em mim. Porque a Bíblia diz, o coração do homem é desesperadamente corrupto e só tende ao que é mal. Irmãos, eu confio em Deus. É em Deus. Mas eu aprendi um segredo da fé. Não importa quem me abandona, eu foco em quem fica. É simples assim. Eu não gasto meu tempo pensando, como é que pode? Eu cuidei tanto, eu ensinei, eu tirei os carrapichos tudinho, botei azeite nas feridas, mandei tosar, tirei a lama. Eu não foco nisso, irmãos. Não foco. Para mim vale quem está comigo. É nisso que eu foco. Então meu coração não se move para a tristeza, se move para a esperança. Você está me entendendo? Isso está claro para você? Lucas capítulo 10, verso 33. A Bíblia Sagrada fala, eu não vou ter tempo de ler aqui tudo, mas você lembra, Jesus contou a parábola sobre o samaritano. Havia um homem de Israel que descia, foi assaltado, ou seja, era alguém que tinha algum recurso, não era uma pessoa sem recurso nenhum, pobre, miserável, não, era alguém com recurso. Assaltaram ele, levaram tudo, levaram até a roupa dele, bateram, deixaram ele quase morto, e vieram as pessoas, né, sacerdote, vinha aí todo mundo, passava por ele, os conterrâneos, ninguém cuidou dele. Veio um samaritano, que era alguém que os próprios judeus odiavam, e esse samaritano, que era odiado, que não era bem recebido, que não era bem quisto, que era desprezado, esse pegou o homem que não gostava dele, levou para a hospedaria. Você lê depois, eu só citei aqui. Teve piedade, diz a Bíblia, e pagou e disse para o homem da hospedagem, cuida dele, está aqui esse dinheiro para adiantar, mas se você precisar de mais coisa, pode fazer, eu vou viajar, você me conhece, quando eu voltar, o que tiver de despesa eu pago. Eu pago. Fazer o bem a quem? A quem precisa. Não partimos do princípio se eu gosto ou não da pessoa. Não partimos do princípio se a pessoa fez ou não algo por mim. Isso não importa. Nós fazemos a nossa parte. Claro, eu não estou dizendo que você tem que ser bobo. Não estou falando que você tem que ser capacho. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa sem senso, sem nexo, uma bestalhada da vida. Não é isso que eu estou dizendo, não.
Mas quando Deus fala no seu coração, faça, faça. Não discuta, faça. Faça, doe, dê, presenteie. Mas pastor, não merece, não importa. Se Deus mandar, faça. Porque quando você faz, você está lançando uma semente. E tudo que a pessoa fez, pastor, se eu partir desse princípio, estou me colocando como juiz e só há um. Eu não posso me colocar no lugar da pessoa. O que eu não sou obrigado a ter aliança com quem me faz mal? Mas para ter misericórdia eu não preciso ter aliança. Isso está claro? Isso está claro? E quando eu me compadeço, estou plantando, e o próprio Deus olha isso e chama a atenção de Deus, porque é como se ele ficasse devedor a mim. E Deus não fica devedor de nada a ninguém, e como ele não fica devedor de nada a ninguém, eu vou ser recompensado. É bíblico, irmãos. É bíblico. Amém? Tudo que fazemos é uma semente para o nosso futuro. Tudo. Está no ruim hoje, pastor, hoje está no ruim, pastor. Hoje é só é só dureza, é complicado. Semeie, meu filho. Chorando, pastor, semeie, meu filho. Porque um dia você vai voltar colhendo, meu filho. Um dia as coisas mudam, acredite, irmãos, não fica assim para sempre. Uma hora a coisa chega, irmãos, por favor, creia na Bíblia. Ela diz como é. Ah, meu Deus, se você entendesse e acreditasse nisso. Está escrito na palavra de Deus: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Vai chegar o dia em que você vai precisar aumentar a tenda, porque não vai caber nela. Está escrito. Vai precisar aumentar, porque onde está não cabe mais. E essa é a hora crucial, porque exatamente nessa hora muitos param de plantar. Muitos dizem: ei, minha alma, já tens em reserva muitos bens para muitos anos. Agora você come, bebe, folga, ou seja, pode cair na bagaceira. Não. Deveríamos continuar plantando, sendo canal de Deus para a vida de outros. Toda sopa investida no magrinho é uma semente. Mistério. Diz aqui, voltando aqui para Gálatas, estamos acabando já, irmãos, capítulo 6, verso 9 ainda. Diz o texto: pois no seu tempo, no tempo próprio, na estação própria, colheremos. Quando é o tempo de colher? Quando é? Ele diz na estação própria, no tempo propício, vamos colher. Mas quando é esse tempo? Em Provérbios 20, verso 4, tem uma revelação muito boa. Provérbios 24 diz, não é 24, 20, capítulo 20, verso 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria. Em algumas versões falam no inverno, algumas estações falam no outono, mas essa eu achei mais interessante, na estação própria, estação do frio, na estação própria para o povo lá na época, a estação de plantar. Mas na época da colheita, procura e não acha nada. Na época que os outros estão colhendo, a pessoa vai também no seu para colher. Não tem nada. Por que não tem nada? Porque não plantou. E por que não plantou? Diz o texto: porque era preguiçoso. Existe uma preguiça espiritual, irmãos. Existe.
A pessoa reconhece a verdade, mas não age. Ela reconhece a palavra, mas não faz. Tem preguiça espiritual de semear. Aí quando vê os outros colhendo, aí diz que é sorte. Sorte. Vai viver. Vai ver lá para trás quantas plantações duras, difíceis a pessoa fez. Você está me entendendo? Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, diz: não pode ser, aqui nessa versão, recém-convertido, nas outras, neófito. Está falando de bispo. Paulo instruindo a Timóteo: Timóteo, se alguém deseja ser bispo, alguém deseja ser um administrador de igreja, de pastores, de obreiros, de diáconos, de presbíteros, ser aquela pessoa da frente, aquela pessoa que coordena, beleza, é uma excelente obra. Mas o bispo, ele não pode ser uma pessoa nova na fé. Não pode ser autoridade nova na fé. Ele disse para que não se ensoberbeça. Irmãos, a soberba é um dos pecados que a humanidade mais pratica. A pessoa não transfere glória para Deus. Não consegue. Ela precisa, eu. Nada contra você, alguém perguntar e você responder: quem foi que fez? Fui eu. Mas tem gente não, que busca a glória, busca a exaltação, tem uma necessidade disso, de busca por exaltação. E cuidado, viu? Tome cuidado, porque nunca houve uma gama tão grande de pessoas narcisistas como hoje em dia. Você precisa aprender a reconhecer o narcisista, porque o narcisista, ele consegue, ele tem a habilidade de transferir para você uma culpa que você não tem, para poder se sentir bem. Cuidado com isso. E não caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Olha isso, irmãos. O soberbo se assemelha a Satanás. Isso é muito importante. Amém? Então, quando é o tempo de colher? Nesse caso, na estação própria. O tempo de plantar, eu tenho que plantar, eu tenho que ter paciência para esperar. Não posso plantar hoje e querer colher amanhã. Tem um tempo. Isso é fora de mim. Isso é o tempo. Mas de dentro de mim, eu preciso estar maduro também. Você sabia que não é a bênção que é preparada? Somos nós. Diga: a bênção de Deus está sempre pronta. Pronta. O que se precisa? Duas coisas: uma, tempo, e maturidade. Eu preciso estar maduro para saber o que fazer quando a bênção chegar. Paulo disse: não coloque, mas o cara é um fenômeno, né? É um fenômeno, pastor. O cara é um fenômeno, arrebenta, faz tudo, é dedicado, é não sei o que, mas não coloca apressadamente. Não coloque. Não coloque. Porque se você colocar, vai se ensoberbecer. Vou te falar uma coisa muito importante, irmãos. Você sabia, e não estou falando aqui da nossa igreja somente não, da nossa, de todas as outras, todas. Existem pessoas que elas não têm relacionamento com Deus, elas só estão apegadas à liturgia. Ou seja, se ela toca um instrumento, ela só está na igreja para tocar. Tire o instrumento dela. Tire. Para quê, pastor? Provação. Provação. A obra de todo mundo tem que ser provada. Não tem que ser provada? Sim ou não? Sim. Tira. E quando eu digo tira, não é maldade. Algumas pessoas confundem isso com maldade, com
como se o líder fosse um carrasco. Não, apenas para testar cada um. Tira. Você vai ver rebelde se revelar. Porque tem pessoas que só vão para a igreja se tiver alguma coisa para se destacar. Então são sustentados por microfone. Só estão na igreja porque tem microfone para cantar. Existem igrejas que são reféns de cantores, sabia disso? Tem que deixar a pessoa cantar. Porque se não deixar, a pessoa fica com raiva. E o pior, geralmente esse povo tem um rebanho com eles. E tem pastor que fica preocupado com isso. Vixe, se fulano sair, vai um monte de gente com ele. Vá, meu filho. Vá. Você não aprendeu ainda? Então aprenda. Quando as pessoas erradas saem, as coisas erradas param de acontecer. Vou repetir de novo. Quando as pessoas erradas saem, as coisas erradas param de acontecer. Simples assim. Está me entendendo? Sim. Então, tem pessoas que são presas à liturgia. Não tem relacionamento com Deus. Vão para a igreja, cantam. Você pergunta assim: tu sentiu a presença do Espírito Santo? O cantor. Sabe nem o que é isso? Ministrando louvor, como se louvor fosse apenas uma performance, um teatro. Não tem relacionamento com Deus. Não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Eu tenho que cantar, tem que mostrar, pregar, mesma coisa. Tira para ver se continua. Precisa ter cargo, precisa ter destaque, precisa. A pessoa não consegue apenas ser servo de Deus. Isso está claro, irmãos? Está claro? Por isso Paulo está dizendo: não deixa não, novo na fé não. Deixa o cara primeiro amadurecer. Ah, mas tem talento, tem jeito para coisa. Menino é um pastorzinho. Deixa primeiro amadurecer, para que não se soberbeça. A pessoa tem que entender para que é isso aqui. O que é isso que significa? O que é estar aqui? Para quê? E ela tem que entender que não é por ela, porque todas as coisas são para Ele. Amém? E por fim, irmãos, ele diz: se não desanimarmos. Eu perguntei: como se manter motivado? Filipenses capítulo 3, estou encerrando. Filipenses capítulo 3, só esse texto e mais um e a gente encerra. Verso 13. Importantíssimo. Paulo diz, Filipenses 3:13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Eu não tenho esse achismo, essa pretensão de como se já tivesse vencido. Ele diz: não, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. É o que eu faço. Ficou para trás? Para trás fica. Eu vou focar no que está à frente. Mas não, a pessoa vive remoendo o passado. Nunca sai do passado. Prossigo para o alvo, disse Paulo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Outra versão fala pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Dá no mesmo. Eu prossigo porque tem prêmio me esperando. Eu prossigo porque eu sei que tem recompensa no final. É por isso. E o último texto, 1 Coríntios 9. É um texto concordante. Você vai ver que para igrejas diferentes, Paulo deu o mesmo ensino. Ele diz, 1 Coríntios 9, 23: faço tudo isso. Tudo isso eu não vou ter tempo de ler. Leia você em casa os anteriores, que ele vai dizer tudo que ele fez. Eu fui forte, eu fui fraco, eu não sei o que. Ele vai dizer tudo que ele fez. Mas aqui ele diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele.
Aí ele diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, ou seja, apenas um é o vencedor, o número 1. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Amém? 25. Todos que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos o quê? O treino rigoroso, para ganhar o quê? Uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Eu não estou fazendo à toa, eu tenho propósito. Pastor, então como eu posso fazer para me motivar? Mantenha um propósito. Tem gente que não consegue alcançar porque não sabe para onde ir, irmãos. Não sabe o que fazer, não tem propósito na vida, não tem alvo a ser alcançado. Pergunta para a pessoa: você vai pegar por quê? Eu vou porque é domingo. Não, meu filho, eu vou para a igreja porque eu quero aprender mais a palavra. Eu vou para a igreja porque eu quero estar mais próximo dos meus irmãos. Sabe, porque eu sou como um palito de fósforo aceso. Mas vai juntar com outro, e outro. Daqui a pouco tem uma fornalha, tem uma fogueira, o negócio pega fogo, meu irmão. Eu não me sinto mais só, não me sinto mais fraco, porque tem alguém que vem e ora comigo, ora por mim. Vem outro que vem, né, mete a chibata na palavra, sai todo troncho, mas daqui a pouco eu me ajeito de novo, sabe? E a tristeza vai embora, e daqui a pouco a coisa começa a mudar. Eu começo a perceber que eu não estou só, eu começo a perceber que eu não preciso não estar só, porque eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho irmãos, eu tenho gente que me ama como eu sou, que me ama tanto, que não quer que eu permaneça como eu sou, que luta comigo para que eu mude para melhor. Eu tenho um propósito, eu tenho um alvo. Quem acorda assim, meu filho, se motiva. Jesus está voltando. Eu vou para o céu. Eu quero uma coroa. Eu vou subir voando. Como é que você vai subir? Eu vou subir voando, encontrar com meu Senhor. Eita. Ouvir os portais eternos se abrindo. Ouvir o bem-vindo celestial. Eu não vejo a hora. Como é que podem ter saudade de um lugar que a gente nunca foi? É a coisa mais estranha. Mas é o que crente de verdade tem, irmãos. Saudade do céu. Sabe, eu quero estar lá. Por isso que é estranho para nós o pegajoso, o piche do pecado. É estranho para nós. Olha para o teu irmão aí. Fala, gruda, fede, é nojento. Eu quero é Deus. Mas eu estou cansado, pastor. O corpo está cansado, mas o espírito sempre pronto. Sempre pronto. Na hora que ele fala, Ricardo, eu digo sempre, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas como envia a mim? Todo quebrado, todo arrebentado, cheio de defeito, cheio de coisa. Ele quis. E disse para mim, eu cuido, eu ajudo, eu vou mudando, eu vou lapidando. E meu filho, ao longo do caminho já ficou cada lasca. Porque depois que eu entendi que ele é carpinteiro, depois que eu entendi que pau que nasce torto com ele é endireita, ele deixa bem retinho. E para isso vai arrancando pedaço que não presta. Mas cada um deles doeu tanto. Mas eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para as que estão adiante de mim. E por quê? Pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A linha de chegada para nós significa eterno.
eternamente feliz. Oh, desculpa, eu não troco isso por nada. Por nada. Amém? Amém. Quem me entendeu? Vamos aplaudir o Senhor bem forte.